Bom dia, meus irmãos, graça e paz da pessoa do Senhor Jesus a cada um de vocês. Oi? Sim, por favor, tá? Me ajuda aí com o microfone. Vamos iniciar mais essa aula, a penúltima aula dessa série de Juízes, e eu gostaria de iniciar com uma oração. Então, você que já está sentado aí, abaixe sua cabeça e orem comigo, por favor. Bendito eterno Deus, queremos te dar graças, Senhor, por mais esse dia de domingo, onde o Senhor nos permite estar na tua casa para aprender mais do Senhor, para ter comunhão uns com os outros, para poder, de fato, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor nos orienta a respeito de congregarmos. Pai, eu quero lembrar, especialmente aqui nesse momento, da irmã Vilma, onde numa viagem para fora do país, ela se acidentou, está bem, porém acamada, aguardando recuperação. Pai, eu quero clamar que o Senhor esteja lá com ela, dando realmente o bálsamo necessário, faça com que o tratamento, as medicações, os cuidados sejam eficazes, ó Deus, para que ela fique melhor o quanto antes e que ela possa voltar ao nosso convívio. Pai, obrigado pela Priscila que está lá junto, nesse momento que a família é vista como importante, ó Deus, e obrigado pela vida dela também, que se dispôs a ir, estar lá enquanto a Vilma ela tem uma melhora. Por favor, Senhor, queremos vê-la de volta e oramos em favor dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nossa aula de hoje, como toda a série, é baseada no livro Juízes para Você, de autoria de Timothy Keller, tá? As sequências das aulas é mais ou menos isso aqui, tá? Por quê? Porque existem outros juízes, mas que não há muito relatos a respeito deles, e você percebe que é uma linha só que fala dele, foi juiz durante tantos anos e morreu e pronto. Não temos nenhuma informação, enquanto outros nós temos muita informação, assim como desse de hoje, que é Jefté. Jefté. E o título dessa aula de hoje é O Improvável. Jefté, o improvável. E assim, nós vamos dar continuidade, trazendo a introdução da aula. Depois, então, de Gedeão, tivemos outros 3 juízes. Abimeleque, vocês lembram dele? Um desastre total. Abimeleque, ele mandou matar 69 dos seus irmãos. Que loucura! Tolá, que levantou-se para libertar Israel, depois Jair, não temos muito relato deles. Desses 2 últimos, então, temos pouca informação, ou quase nada. Agora, então, chegou a vez de aprendermos a respeito de Jefté. Não muito diferente, Jefté também atuou depois de um ciclo. Lembra daquele ciclo? Que tem o momento de, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Balaíns e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, enfim. Aí então eles abandonaram o Senhor Deus e não prestaram culto, e aí vem a ira de Deus sobre esse povo. E naquilo, então, quando há humilhação, Deus, na sua compaixão, vem e retira o povo daquela situação. Durante 18 anos, oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade. Então, nós estamos falando de Juízes 10, está fazendo uma pequena recapitulação aí, mas a gente percebe que em todas elas, nós temos esse ciclo que existe, e eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Então, ele começa assim: o povo desobedece a Deus, o Senhor disciplina o povo,
opressão do inimigo, sofrimento total. O povo clama, se arrepende, clama: Senhor, perdoa-nos, precisamos da tua ajuda. E o livramento acontece, tá, por meio de um juiz. E o período de paz é durante um período, e varia de juiz para juiz, uns 8, outros 18, outros mais, mas tem esse período de paz. O juiz morre, o que acontece? Volta a esse ciclo de novo, o povo desobedece, e aí é esse ciclo que nós chamamos desses ciclos também, bem provável no nosso, acontece muito em nossas vidas. Nós desanimamos, nós desobedecemos, somos chamados à atenção, voltamos para o Senhor, depois desanimamos de novo. Mas se isso é constante, é um perigo. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos aperfeiçoar, buscar o Senhor, evitar ter esses ciclos de vem e volta, vem e volta, vem e volta. E é complicado, certo? Os objetivos dessa aula. Então, acompanhe comigo. Nós precisamos e vamos ver quem é Jefté, quem é esse juiz. Nós também vamos saber por que Jefté é considerado um homem improvável. Por que será que o título dessa aula é um homem improvável? Porque foi considerado um valente guerreiro. A quem compará-lo pela sua inteligência, habilidade? E o que levou a fazer voto ao Senhor quando conduziu sua filha a um sacrifício humano? E é interessante, para aqueles que não lembram dessa passagem, ele fez esse erro fatal aí, né, durante o seu juizado. E por último, o que podemos aplicar em nossas vidas com os ensinos bíblicos a respeito de Jefté. Tá certo? Então, se nós atingirmos uma maior parte desses objetivos aqui, amém. Se não atingirmos, você tem a liberdade depois de me perguntar, de me procurar fora da aula, para a gente poder conversar mais a esse respeito. Lembrando que essa aula foi dada lá embaixo, junho, julho, e quando eu estava preparando essa aula, na data de 1º de maio tinha acontecido isso, não sei se vocês se recordam. Estou trazendo isso como ilustração. Aqui o que aconteceu? Uma família, parte da família, né? Uma mãe estava levando seus 4 filhos, uma menina de 13 anos, mais outros 3, um 9, outro 4, outro 11 meses. Fez aniversário de um mês na selva amazônica do lado colombiano. O avião caiu de bico, as crianças estavam atrás. Sobreviveram, morreram. A mãe, um indígena que estava acompanhando e o piloto, os 3 adultos. A irmã de 13 anos pegou as crianças e ela começou a caminhar na mata, caminhar, e todo mundo procurando, as autoridades procurando, exército, um grande exército colombiano procurando, não achavam as crianças. Pense, gente, 40 dias caminhando, 40 dias. Eu acho que muitos aqui se recordam disso. Uma menina de 13 anos, ela carregou aquele bebezinho de 11 meses, foi dando água que ela pegou na mamadeira, pegou um pouquinho de água que restou ali do avião, mas depois acabou, e ela foi colhendo frutas selvagens para tratar dessa criança e dos outros irmãos. Bom, aconteceu o seguinte, o exército soltou um cachorro, e esse cachorro, era uma matilha, mas esse cachorro especial achou as crianças, mas ele se perdeu depois, o cachorro se perdeu, não conseguiu voltar. E as crianças foram achadas depois, então, de 40 dias, essa menina de 13 anos já estava tendo alucinações, visões, malnutrida, as crianças também, mas foram salvas. Uma menina de 13 anos. E eu quis trazer aqui como ilustração porque era improvável. Deram como mortos, já estavam quase existindo, 30 dias não, já morreram. Os animais selvagens já comeram essas crianças, já devoraram essas crianças.
mas ela persistiu. E é interessante que ela foi deixando objetos, né? Chupeta, resto de chinelo, meinhas, em cada ponto assim. Depois o vô dela, depois de uma entrevista, falou que ela também aprendeu com a família a respeito de sobrevivência na mata. Olha só. Interessante, né? Improvável. Jefité também foi esse homem improvável. Nós vamos conhecer a respeito deste homem. Então, quem foi ele? Quem foi Jefté? O nome Jefité é do hebraico que quer dizer ele abre, aquele que abre, o que Yahvé liberta. Jefté, ele foi um gileadita natural de Gileabe, e o pai tinha o mesmo nome dessa cidade, Gileade, tá? Reconhecido como um guerreiro valente, filho de um relacionamento de seu pai, chamado Gileade, como uma prostituta. Gileade teve outros filhos com a sua mulher legítima, que quando adultos expulsaram Jefté de sua casa, então Jefté fugiu dos seus irmãos sem nenhum direito à herança, que lhe foi negada pelos irmãos. É melhor você ir embora, aqui você não tem direito a nada, vai embora. Então ele se estabeleceu num lugar chamado Tobi, juntou-se a um bando de vadios e passou então, esses vadios começaram a acompanhar esse grande homem Jefté e a segui-lo. Algum tempo depois, os amonitas entraram em guerra, e nós vamos ler para a gente compreender melhor isso que eu já estou adiantando para vocês. Então abram lá em Juízes 11, e acompanhem a leitura comigo. Nós temos muita coisa a respeito deste juiz, e eu vou fazer uma leitura rápida e você vai assimilando, tá bom? Juízes 11, eu vou ler de 1 a 11, depois a gente volta a ler o restante. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responder os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Deu para entender o que aconteceu aí? Jefté lembra, inclusive, vocês me odiavam, vocês me expulsaram. Mas agora que está acontecendo uma guerra aqui contra Gileade, vocês vêm e me procuram. Mas quando eles prometem que Jefté seria chefe deles, mas vocês vão cumprir? O Senhor é testemunha, vamos cumprir. E Jefté faz então aquela oração. Quando ele chega lá, ele faz essa oração, lembrando da promessa dos irmãos da família, de que ele seria chefe deles. Vejam o versículo 32 do capítulo 11. Então Jefté foi combater os amonitas
e o Senhor os entregou nas suas mãos. Tá? Então, Jefté foi para a guerra e o Senhor entregou aquele povo nas mãos de Jefté. E Deus honrou aquela oração. E a gente vai saber um pouco mais durante essa aula. Então, Jefté foi um guerreiro até o fim. Agora vejam, por favor, Juízes 21, 25. Juízes 21, 25. Por favor, meu irmão Osmar, peça para alguém ler esse versículo 21, 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia... Eu não estou ouvindo. Lê de novo, por favor, minha irmã. Tá? Alô? Deixa eu pegar. Não está funcionando? Eu vou aguardar, tá? É, pode ser. Ok, vamos ver se esse branco funciona. Ok. Juízes 21, versículo 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Gente, interessante, né? Quando ficava sem juiz, o que o povo fazia? Ficava a Deus dará e fazia aquilo que dava na telha, que dava na cabeça. Será que isso não se relaciona também conosco? Será que às vezes você mesmo conhecendo a palavra de Deus, chega ao momento que você começa a fazer as coisas do seu jeito, ou das coisas que alguém por aí te orienta a fazer, sem buscar a palavra de Deus? E como acontece, né, meus irmãos? E eu quero lembrar vocês que é o seguinte, por mais que sejam difíceis esses relatos aqui, eles são para nós necessários. Olha só, olha o que está lá em Romanos 15, 4. Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Isso é para você, é para mim. Tudo o que aconteceu lá, até esses exemplos errados que temos de juízes, é para nos chamar a atenção. E mais ainda, é para nos ensinar de forma que por meio da perseverança, que cada um de nós deve buscar, bom ânimo, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança de que somos salvos, de que Jesus vai voltar e de que haverá paz um dia na glória. É isso. Tá ok? Eu vou trazer durante a aula algumas reflexões. E essas reflexões é para pensar. Porém, se você depois de uma ou duas ou três reflexões quiser falar, erga de suas mãos, Osmar vai ficar atento, leva o microfone até você e você pode também participar conosco, ok? Marcelo, tá bom? Beleza? Vamos lá. Reflexões. Quais os sentimentos de uma pessoa que sofre rejeição familiar? Lembrando agora da situação de Jefté, filha de prostituta, abandonado pelos irmãos, não faz parte da família, não vai receber herança, repudiado. Como que se supera isso? As pessoas que são renegadas, pessoas que são machucadas por conta da própria família, sem falar na sociedade que também afasta de si. Outra reflexão. Como agir quando há interesse escusos em uma determinada proposta
sem um pedido de perdão pelos erros do passado, como aconteceu nesse episódio. Nós lemos essa parte, alguns dos irmãos pediram perdão, perdão, olha, a gente te abandonou, está errado. Não, vem agora fazer parte dessa guerra nossa, nós estamos precisando de você, mas não houve um ajuste, um acerto, um reconhecimento de erro. Como é que nós enfrentamos isso? Como é que é o nosso modo de agir quando as pessoas vêm nos buscar por interesse? Às vezes, numa simples brincadeira, a gente ofende uma pessoa e a gente tem que pedir perdão. Mas foi sem querer, tá? Foi sem querer, mas a gente tem que se acertar. Ok? Ainda para refletir. O fato de uma pessoa ter as mesmas características de Jefté não o impede ser usado na obra de Deus. Alguém quer fazer algum comentário? Gostaria de ouvir vocês, tá? Quando eu falo isso, é honesto isso que eu estou falando, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já passou por isso? Meus irmãos, a aula que nós demos lá embaixo, a classe toda participou. E eu queria dar a oportunidade para você falar, olha, você tem razão, é isso mesmo, olha. Ou citar algo sobre alguém, sim, por favor, ali. Felixana, por favor, pode falar. Bom dia. Mais perto. Sobre a primeira pergunta, o sentimento que uma pessoa sofre na rejeição é só Deus mesmo, para a oração, procurar Deus, a palavra, para superar a rejeição, né? Sim. O abandono, e estabelecer aí uma força e sempre seguir adiante, né? Certo, seguir adiante. Apesar de tudo, seguir adiante, ok? Muito bem. Alguém mais? Não? Sim. Nessa última frase aí, Sim. né, o fato de uma pessoa ter as mesmas características de Jessé não impede de ser usado na obra de Deus. Eu acredito que não impede. É uma afirmação, né? Então, então não impede. Então, desculpa. Ok? Não impede É uma mesmo. afirmação. Beleza, ok. Muito bem. Seguindo então, meus irmãos, vamos ver agora o poder de negociação de Jefté. E é interessante porque aqui nós vamos passar por cima, vai citar alguns povos, alguns nomes e tal, mas se apegue mais nas atitudes dele, da forma com que ele vai agir, tá? Para que você tenha a compreensão da inteligência dele, da perspicácia que ele tem nas negociações. Então vamos lá para versículos de 12 a 18. 11 a 18. Ok? Estamos juntos aí? Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E Jefté mandou de novo a mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz.
Então Israel enviou mensagens ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou mesmo o pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim, Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Só para vocês entenderem, naquela passagem do deserto, chegou um determinado momento, eles pediram autorização, não foi dada. Para 2 povos, não foi dada. E o que eles fizeram? Eles deram a volta. Olha só, Jefité lembrava disso, conhecia isso, citou isso. Não é bem assim não. A coisa não é do jeito que você está falando, nós tomamos sua terra. Nós nem entramos na sua terra, não tivemos ordem, nós fizemos outro percurso, então não é nada disso que você está falando. Homem inteligente. Tanto que foi a sequência desse ato continuou, e Jefité teve a possibilidade da negativa até o final, porém ele chegou ao momento e falou assim: vamos guerrear então. Chegou a hora de guerrear. Certo? Então o Senhor Deus interveio e agiu de maneira que deu vitória ao seu povo. Deus deu vitória. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês depois leiam, para vocês entenderem um pouco melhor aqui, e percebam que a cada pergunta que o rei fazia lá, ele tinha as respostas corretas. E nada batia. E nada batia. Contra o rei. Então, chegou um momento que ele falou assim: já que é assim, você não vai ceder, então vamos guerrear. Ok? E ele disse ainda algumas coisas, e deixa claro que as terras dadas pelo Deus deles, Canos, a eles pertencem, e da mesma forma tomaram posse das terras que o Senhor lhes deu. Vocês vão perceber isso na leitura da continuidade do capítulo 11, de 19 até o 28, tá certo? Nós não vamos ler, mas vocês podem perceber que ele foi até o fim. E deu cabo daquele povo. Inclusive, em algum momento, vocês vão perceber lá que ele venceu 21 cidades. 21 cidades. Ele combateu e matou todo mundo, e pegou os despojos e tudo mais. Tá certo? E eu quero trazer agora algo para reflexão. E vocês podem participar. E à medida que vocês vão percebendo aí, pode perguntar também. Quem vencerá uma batalha contra o Senhor dos Exércitos? Ninguém. Lembre-se que Jefté fez uma oração. Quando ele chegou ali de volta a Gileade, ele fez uma oração. O Senhor é testemunha de que os meus irmãos falaram, do que os líderes de Gileade falaram. E ele vai para a guerra com o Senhor. Com o Senhor. Então, o que temer quando Deus luta por nós? Eu adiantei aqui? Versículo 29. Alguém lê, por favor, versículo 29. Por que ele venceu essa guerra? Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Ok? Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Eu quero voltar aqui, porque ainda tenho algumas perguntas para fazer. O que temer quando Deus luta por nós? Por que o perdão pela paz não é exercitado com facilidade? E nós temos acompanhado aí
atualmente, como é difícil. Nações dando pitaco numa guerra que para ele não faz muito sentido. E entram potências, né, países potentes contra lá um país minúsculo. E em guerra, gente, acontece de tudo. E uma coisa é certa, numa guerra ninguém ganha. Ninguém ganha. Por que será que é tão difícil isso? Eu queria ouvir vocês. Por que é tão difícil trazer a paz? Por favor, participem. Por que é difícil trazer a paz? Sim. Isso, Felixana, dá o exemplo aí. Eu acredito que por conta da soberba, do orgulho, né? Também. Da falta de amor a Deus. Por isso que as pessoas não respeitam e se guerreiam aí entre as outras. Também, ok? Alguém discorda? Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito disso? Por que, gente? Porque somos pecadores. Porque não haverá paz. Não haverá paz. Só com Jesus Cristo. É isso. Então essa paz que se estabelece dentro de uma guerra, como a gente está vendo aí, é performance. Amanhã depois estão guerreando de novo. Interesses, poder. E sobretudo, nós precisamos pensar numa questão. O Senhor está no controle de tudo isso. Ele está ditando as regras. Se uma nação vai contra outra nação, é porque Ele liberou para isso. E é isso que está acontecendo. O Senhor está controlando toda a nossa nação. E as coisas vão acontecer conforme Ele deseja, Ele quer, para algo futuro. Ele tem algo maior lá na frente. E a gente às vezes vive aqui nesse mundinho, catando os ciscos pequenos aqui e tal, e a gente não olha para frente. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nessa condição, o pecado não nos favorece nessa questão de paz, de perdão. Nós temos dificuldades de pedir perdão para um irmão próximo. Ainda mais esses homens, governantes, cheios de si. Não vai acontecer. Tá certo? Então nós lemos lá no versículo 29 que o Espírito Santo o apossou de Jefité. Tá certo? Ele apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Podemos afirmar que Jefité apostou todas as suas fichas no diálogo contra aquele povo. Ele conversou com o rei de maneira certa, correta. Ele tentou resolver o problema para não haver tantas mortes. Mas o rei Amon não deu a mínima e ignorou aquelas mensagens de Jefité. Assim então o rei, na sua insanidade mental e total ignorância, decidiu pela guerra. Agora Jefité, aquele homem improvável, faz um esforço e possivelmente olhando para os céus e deixa então se encher do Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, a guerra é tua. A guerra é tua. Se eu for sozinho, não vou vencer. Se eu for só com esses homens aqui, não vai adiantar, somos minoria. Mas a guerra é tua. E esses homens certamente oraram muito mais do que a gente tem registrado, viu? Penso assim. Porque a oração nos dá força, a oração nos faz firmes para atravessar as dificuldades, até mesmo para entrar em luta contra um povo. Imagina.
Mas a questão aqui, que o Espírito Santo se apossou dele, é importante que vocês saibam disso, que no Antigo Testamento era assim. O Espírito Santo vinha, se apossava, dava força e depois saía. E nós vamos falar a respeito, e vamos fazer também, estudar um pouco mais a respeito de que ele faz, a respeito da morada em nós, mais à frente. Para reflexão, qual o valor de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus? Qual é o valor? Você tem noção desse valor? Fala, por favor, no microfone, quero ouvir. Porque somos exclusivos do Senhor, né? O maligno não pega. Somos o quê? Exclusivos. Exclusivos, escolhidos de Deus para isso. Quais batalhas podemos vencer, então, pelo auxílio do Espírito Santo? Por favor, minha irmã, eu gostaria que vocês se manifestassem. Isso mesmo. Todas. 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 Todas as batalhas que o Senhor aprova, né? Que o Senhor aprova. É importante frisar isso. Vocês já tiveram alguma experiência de que, gente, olha, eu venci por conta de que Deus me deu uma força fora do comum? Alguém aqui tem essa experiência? Alguém já saiu de uma situação difícil e sentiu a presença do Espírito Santo dentro de si? Falou, olha, é o Senhor por mim? Ok? Bom dia. Eu tive essa experiência no hospital, né? Devido ao meu câncer, todos conhecem. Então, através das orações, tudo, Deus ouviu. E o Espírito Santo do Senhor me deu muita força. Sabe, muita força, me tirando assim aquela preocupação. Então eu me soltei, me deixei nas mãos de Deus, que Ele sabe o que faz. O que será, será. Então eu fiquei tranquilo, né? Sim. Vou lutar contra Deus? Não tem jeito. Então, Senhor, faça segundo o teu querer. Sim. Então isso para mim foi uma luta e que o Espírito Santo me deu forças, né, geral, para poder vencer essa batalha. Sim. Não eu sozinho, Deus. Amém. Né? Sabendo que o Jean passou, gente, a gente sabe que precisava de muita força, né, gente? Muita força. Quantas cirurgias, Jean? 17. 17 cirurgias. Alguém mais tem um exemplo aí? Sim, alguém mais tem um exemplo? Sim, minha irmã, isso. O microfone é para que fique gravado, tá, gente? É por isso. Por ocasião da morte do meu filho, Marco Antônio, eu pensei muito nisso daí. Qual o valor de sermos selados pelo Espírito Santo de Deus? Quando eu recebi a notícia de que ele havia falecido, eu estava na estrada voltando de lá. Sim. E o Toninho ficou muito desequilibrado. Naquele momento, eu senti uma força tão grande de Deus para controlar a situação e chegarmos até Atibaia. Então foi assim, pelo fato de eu ser selada pelo Espírito Santo de Deus, que eu tive aquela força. Amém, amém, minha irmã. Estou dando oportunidade para mais alguém? Sim. Mais alguém? Sim. Eu só queria completar mais alguma coisa. Quando eu estava mais no final, Fala mais alto. Quando eu estava melhor, tudo mais recuperado, interessante, Deus me deu tanta oportunidade para me pregar o Evangelho para as enfermeiras, né? Uhum. Então isso também me motivou muito. O Senhor também me usou naqueles momentos difíceis, né? Mas a gente fazia com alegria, não, sabe?
e ainda mais saber que provavelmente uma irmã, ninguém sabe de onde, todo dia ela estava na porta do apartamento, né? Sim. Orando. Amém. Né? Que Então, bom, isso é também isso mesmo. foi uma coisa grande. Eu não vou fazer nenhum comentário, no final você vai ouvir, tá bom? Ok, mais alguém? E a gente vai pro... Sim, aí terminamos ali para sairmos pro intervalo. Bom, essa semana acho que todo mundo sabe que eu perdi meu pai, né? Então, assim, Deus tem me dado muita força, eu tenho sentido aquela paz que excede todo entendimento, e a minha mente, meu coração tem sido guardada por Cristo Jesus. Então, eu não estou em sofrimento. Eu louvo a Deus pela vida dele, mas eu louvo mais ainda pela força que ele está me dando. Então, eu tenho certeza que é o Espírito Santo agindo na minha vida. Amém. Ok. Vamos tomar um café, uma água, a gente retorna em poucos minutos. Vamos sentando, gente? Vamos lá? Ok, meus irmãos, vamos retomar aqui, alguns ainda terminando o seu café lá, mas vamos começar nós aqui. Muito bem. Ainda naquela questão, alguns de vocês não estiveram aqui no início, na nossa oração inicial. Nós estávamos orando pela irmã Vilma. A Vilma está fora do país, viajando, e lá ela sofreu um acidente e ela está acamada, aguardando por conta de uma vértebra que quebrou tal, e não é fácil, tá? A filha já está lá ajudando, mas eu fico pensando aqui, né, porque eu estou desafiando a Vilma para ouvir essa aula durante essa semana. Certamente quando ela vai ouvir a nossa oração inicial e a nossa palavra de agora, que o Espírito Santo de Deus esteja dando a ela força, porque, gente, fora do nosso país, a situação é muito pior. Que Deus abençoe e dê forças para a Vilma, que o Espírito de Deus esteja lá, dando força para ela, e ela sentindo essa presença do Espírito de Deus. Ok, Vilma? Deus abençoe. Muito bem. Nós falamos que Jefté venceu a guerra. Nós falamos que foram derrotadas muitas cidades, mas algo maluco aconteceu no meio do caminho, tá? E nós vamos nos ater a esse assunto aqui, ok? Voto treslocado. Treslocado é uma palavra pouco usual, mas ela significa de aquele que está fora de si, fora das suas faculdades mentais, quase que um demente, um louco, um maluco, um desvairado, homem de Deus, inteligente, guerreiro, porém ele teve esse momento aí que nós vamos aprender. E eu sei que muitos aqui nem se recordam disso. É exatamente esse assunto que nós vamos nos ater aqui, minha irmã Nair. Obrigado aí. Vamos lá. Então, a razão disso não é informado, tá? A razão dessa insanidade não é bem informado na narrativa bíblica que temos escrito. Mas nós vamos ler lá e vocês vão acompanhar comigo. Juízes, vamos ler em partes, ok? Vamos ler os versículos 30 e 31 e depois nós vamos seguir, ok? 30 e 31, Juízes 11, versículos 30 e 31. E Jefté
fez este voto ao Senhor, depois que o Espírito Santo de Deus o apossou. No versículo anterior fala isso, tá? Então Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha só, é translocado ou não? Tem momentos que a gente faz uns votos para o Senhor que fora de si, né? Então, como Jefté obteve êxito contra os amonitas, e ao voltar então de Mispá, a primeira pessoa que veio ao seu encontro foi a sua filha, e única filha. O momento era de festejar a vitória contra os inimigos de Israel, era momento de se alegrar, porém, pelo voto que fez, algo sombrio estava agora sobre a cabeça de Jefté. Ele havia prometido o sacrifício da pessoa que saísse ao seu encontro. Foi um ato impensado de Jefté, e ele joga parte da culpa sobre a moça, sua filha, e lastima a realidade do fato. Olha só o versículo na sequência, vamos ler o 34 e 35. 34. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. O que é normal, natural, quando o pai volta da guerra, tá? E ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Vocês notaram aí? Ele quis pôr culpa na filha de algo que ele fez insanamente. E agora? O que falar a respeito disso? Timothy Keller, neste livro que nós estamos baseando nossas aulas aqui, ele fala muito a respeito disso. Ele fala assim, que possivelmente alguns usam interpretações de que não era sua filha, outros dizem que não foi bem o sacrifício daquele jeito que está apontado, mas o que está escrito é exatamente isso que nós lemos, tá? E ele o notável é que a filha de Jefté insiste em que o pai cumpra a sua palavra. Olha o versículo 36. Versículo 36. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. 37, e prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Olha só, gente, parece uma história de novela, né? Ó, pai, o senhor pode fazer isso, o senhor pode me sacrificar, mas me dê 2 meses, me dê um período aí para eu chorar com as minhas amigas, porque eu vou morrer virgem, não vou casar, e agora e tal. Aí, no 38, vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. 39 e 40. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. O que ele prometeu no voto? Sacrificar. A palavra de Deus está dizendo assim, e ele fez o que prometeu. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o Gileadita. É interessante que por muitos e muitos anos, esse ato de chorar pela filha de Jefté acontecia em Israel.
Saíam as moças chorar, algumas até nas mesmas condições lá, né? Acho que eu não vou casar, ia chorar junto, talvez seja isso. Mas adotaram isso como algo a ser feito. Mas algo insano aconteceu aqui. O que exatamente, então, Jefté prometeu a Deus? Olha só aqui, ó. Muitos acham que ele prometeu um animal. Será que é um animal mesmo? E tem 3 razões aqui contrárias que não sejam animal. É improvável que os animais perambulassem dentro das casas. Muito difícil, naquela época os animais ficavam distantes, tá? Já era cultura deles. E também, ó, se fosse um animal, a forma como está lá no texto do substantivo usado por Jefté seria outra mais apropriada a um objeto neutro, o que não é de fato, tá? Ele fala, aquele ou aquela que sair. Ok? Se Jefté tivesse prometido um animal a Deus, ele não acharia que a promessa tinha força vinculativa à filha, quando esta saiu porta fora. Então, essas 3 situações aqui joga por terra essa questão de que aqueles que pensam que seria um animal. Sabe por quê, gente? Porque é um ato tão maluco, tão fora de si, que as pessoas às vezes começam a querer achar um jeitinho e aí é só falácias, tá? Ok? Alguém quer? Pode o microfone, por favor, irmã Nair. Que lição se tira dessa loucura? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Ok? Segundo, por que Jefté fez essa promessa? Alguém lê, por favor, aponta aí o microfone para Deuteronômio 12:31. Alguém lê, aqui no meio, por favor. Lê Deuteronômio 12:31, por favor. Bem alto, bem perto do microfone, tá? 31? Deuteronômio 12, versículo 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Ok? Então, esse sacrifício humano é a abominação, e que o Senhor odeia tal coisa. E talvez por causa das atrocidades cometidas pelas culturas pagãs ao redor, lembre que é o povo mau. Jefté havia se tornado profundamente insensível à violência. E o terceiro ponto, aqui, é porque Jefté cumpriu a promessa. Por que ele cumpriu a promessa? Essa pergunta é a mais difícil de responder. A melhor resposta se baseia no motivo de ele ter feito a promessa. Jefté parece não ter a noção, meus irmãos, do Deus da graça, do Deus do perdão. Senhor, eu fiz algo abominável ao Senhor. Eu fiz um voto que eu não devo cumprir. Me perdoa, ó Deus. Deus não perdoaria? Perdoaria. Meus irmãos, vocês talvez não saibam, mas muitas vezes eu tenho contato com pessoas muito ligadas à sua religião, e ele quer às vezes cumprir algo que ele não pode mais. Não foram poucas vezes, não. Eu chego e explico para a pessoa, falo assim, meu querido, não precisa fazer isso. Porque eu prometi para Deus que eu preciso ir lá não sei na onde, a pé, levar não sei o que nas costas, é assim. E eu falo, não faça isso. Vocês podem até pensar, mas já passou pela minha cabeça, de parar na estrada aqui e ficar no dia 12 de outubro, antes, né, um pouquinho, tem que ser uns dias antes, chegar ali, ficar ali, e falar assim, vem cá, cara, não faça isso. Você aí,
Não faça isso. Deixa eu explicar para você. Dá vontade de fazer um evangelismo. Quem topa fazer esse evangelismo aí? Vamos criar aqui um grupo de pessoas, vamos ficar ali, vamos montar uma tenda. O pessoal vai achar que é para descansar. Não, é para saber da verdade. Não precisa fazer isso. Peça perdão para Deus. Pessoas que fazem promessas de sarar, de se curar, e aí vai cumprir algo que não está na condição dele de fazer. Sim, lá atrás, por favor. Lá atrás. Elias, mas nesse caso, quando a pessoa faz um voto, ela não é... Eu sei que Deus perdoa, tudo isso daí, mas tem um versículo também que fala que se a pessoa faz o voto, não faça voto, se fizer, cumpra. Ok, a palavra de Deus diz, não faça voto, se fizer, cumpra, mas aquilo que está dentro da vontade de Deus, mas aquilo que é permitido pelo Senhor. Nós temos que comparar essa verdade com outras verdades, tá certo? Deus não aprova isso, Deus fala que é abominação, como é que é? Ele que fez errado, ok? Lá atrás ainda, do lado lá, por favor. Ô Elias, explica isso daí direitinho. É o seguinte, sim. Hoje eu acredito que mesmo a gente tendo o Espírito Santo, não precisamos fazer voto nenhum. Não. Não há necessidade disso. Porque naquele tempo ainda não tinha a vinda de Cristo, ainda não tinha a graça de Deus sobre as pessoas, o Espírito Santo, tinha de outra forma, só os profetas. Mas hoje nós temos o sacrifício de Cristo já feito. Isso, meu irmão, então, para que fazer voto? O voto principal já foi feito. Agora é esperar a vinda dele para estarmos na glória. Exatamente. Não há necessidade de voto, uma vez que também nós já temos a presença do Espírito Santo, como acabamos de ver aí, para seguirmos em frente. Para que fazer voto? Perfeito, certinho. Lá atrás, perfeito. Me diz uma coisa, ele fala em holocausto. O que é? Eu não ouvi, minha irmã, eu não estou ouvindo você. Na Bíblia ele diz em holocausto. O que é um holocausto? Holocausto é o lugar onde colocava o cordeiro ou a criança que ia ser sacrificada. Então, para o povo pagão, até as crianças eram sacrificadas. O holocausto é aquele local aonde sacrificavam. Então, mas ele não colocou no holocausto. Não está escrito. Ele só preservou a virgindade dela, né? Que seria terrível também, mas o holocausto é extermínio, né? O seguinte, gente, olha, atenção, é importante que vocês saibam, o que nós lemos ali é que ele fez o que prometeu, é isso que está escrito. Não tem mais informações ali, isso é importante, a gente devaga às vezes por conta disso, mas vamos fixar nisso. É isso que nós lemos, é isso que está escrito. Infelizmente, só o fato dele fazer esse voto insano, o sacrificar é outro ato insano. Tá certo? Por último, meu irmão, que você... Aqui, assim, eu vejo que é complexo, tá? Mas assim, se a gente considerar que Jefté, ele tinha sido apossado pelo Espírito Santo, né? E ele cometeu essa loucura, e aí eu penso que, ainda assim, hoje, a gente pode, sim, né, em casos muito excepcional, fazer sim promessas e cumpri-las, né? E a palavra nos ordena que se não for para cumprir, que eu não faça isso, certo? E aí o fato de ele ter feito o que fez e ter causado o que causou, no mínimo mostra muita irresponsabilidade, egoísmo dele, da parte dele, e covarde. Porque se ele fez uma promessa que ele não poderia pagar, então ele deveria responder por uma coisa que ele fez que não estava na condição de fazer, que era sacrificar a filha dele ou qualquer outra coisa. Então, ele deveria pagar o preço da irresponsabilidade. Penso eu. Mais uma lá, por favor. Vamos ouvir lá o Robson, por favor. Ok, gente, vamos prestar atenção. Essas são posições, tá? Mas depois eu vou fazer o ponto final aqui. Tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração em relação a esse voto de Jefté. Sim. Primeiro, a gente tem que olhar a origem dele, né? Ele era misturado, né? Miscigenado.
E isso trazia muito da cultura que estava envolvida naquilo que ele estava acostumado a viver. Isso. Se for lá para Deuteronômios 18, de 9 a 14, diz assim, ó: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e aqui eu queria chamar a atenção, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Jefté, ele utiliza de um artifício que era muito comum entre os povos que estavam misturados ali. A gente precisa olhar para a história de Jefté dentro do contexto do livro de Juízes. Sim, isso. Né? Por que o povo estava vivendo toda aquela desgraça que eles estavam vivendo? Porque eles não haviam cumprido a ordem de Deus, que era expulsar todos dali. Né? E justamente essas práticas pagãs, que foram as mesmas que nós vimos com problemas com Sansão e com todos os outros que estavam misturados ali. Quando Jefté faz esse voto, a gente pode chegar a pensar na possibilidade dele estar sendo, de alguma forma, influenciado pelas culturas que existiam ali, que eram culturas de sacrifícios. Quando ele faz o voto dele, ele faz um voto como se fosse uma espécie de uma barganha. Então ele diz assim: Senhor, se o Senhor então me der a vitória sobre os inimigos, eu faço isso. Né? Ele está barganhando com Deus. Isso demonstra também uma insegurança, uma falta de confiança no poder de Deus. Então vamos fazer uma troca. Isso mesmo. E aí, justamente por isso, depois ele acaba cumprindo a promessa que ele faz, que foi uma promessa, um voto feito de forma precipitada, errada, mas principalmente com a motivação errada, que leva ele a fazer aquilo que ele fez de errado. Agora, mas Jefté foi um juiz. Sim, Sansão também foi um juiz e fez um monte de coisa errada. Certo? E muitos outros que foram juízes, também fizeram coisas erradas. Só para a gente finalizar a questão, obrigado, Robson. Entenda o seguinte, lembrando que, olha, ele foi apossado pelo Espírito Santo, na sequência ele já fez o voto. Lembrando, meus irmãos, que mesmo nós, que temos a habitação do Espírito Santo, fazemos coisas que não devemos fazer. E nós temos o Espírito Santo. É isso, somos pecadores e temos essa mesma condição de fazer coisas erradas, mesmo tendo o Espírito Santo em nós. Porque ainda não somos totalmente glorificados. Lembrando ainda, só para a gente terminar, tá? Olha só, lembra que eu falei no início da discussão, que Jefté parece não ter nenhuma noção do Deus da graça, de ter conversado com o Senhor, pedido perdão. E para Jefté, Deus é basicamente, esse é um pensamento, inclusive de Timothy Keller, que eu concordo, que é igual, ele pensou que Deus fosse igual aos deuses pagãos. Exatamente isso, tá? É por isso. Agora vejam, alguns comentaristas têm uma visão diferente à de Timothy Keller, mas vejam só, ainda sobre o voto, para a gente finalizar. Temos duas posições quanto ao sacrifício da filha. Olha só para vocês verem, temos posições. E aqui nós só vamos ouvir, olha lá. Sua filha foi sacrificada, queimada no fogo como oferta de Deus. Não é isso que a palavra diz. Foi sacrificada e ofertada como forma de consagração, não conhecendo homem algum, permanecendo virgem e trabalhando no templo de Siló.
É complicado confirmar qualquer uma dessas alternativas, uma vez que o texto não é claro. Ok? É isso. A gente tem que entender que pecador faz coisas que... Tá bom? Agora vejam só, não é só isso que acontece. Não só é esses momentos malucos que acontecem. Vejam só, para a gente finalizar o último ponto aqui. Nós temos ainda um fogo amigo. Vamos ler lá de 1 a 7, o capítulo 12. Esse é o último ponto, gente. Aguentem firme aí. Olha só. Capítulo 12, de 1 a 7. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? O povo que são irmãos, Efraim e Gileade são irmãos. E Efraim vem e faz essa pergunta: vamos queimar a sua casa e você junto. Versículo 2. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Gente, irmão contra irmão. Fogo inimigo. Agora, o que eu achei interessante nessa palavra de Jefté, você há de concordar comigo, que ele respondeu da mesma forma que ele respondeu lá para o rei no início. Não é bem assim que aconteceu, não. Oh, não é assim não. Nós não invadimos sua terra, não. Aqui ele fala para os efraítas: não, eu falei com vocês, vocês não deram a mínima. Eu tive que ir sozinho. Autoridade. Quando ele quer colocar uma autoridade, nem parece um homem que fez aquele voto lá atrás. Olha só. Agora continua, gente. Jefté, então, versículo que eu parei, qual foi? 4, então. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês gileaditas não são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Agora vejam só, o que aconteceu aqui? Partiu para a guerra. Os efraimitas estavam lá nos gileaditas. Ele foi a um certo ponto do Rio Jordão lá e trancou a passagem. Trancou a passagem. Falou assim: agora os efraimitas que estão aqui não vão mais voltar para a terra deles. Não vão mais. Vão morrer todos aqui. Já mataram alguns, porque eram irmãos. Não dava para saber quem era e quem não era. Vocês vão ver na frente o que vai acontecer. Não dá para saber, vou matar esse aqui, inimigo. Gente, trazendo uma alusão aqui para a guerra, foram presos 2 homens aqui suspeitos do Hezbollah, ligado aos Hezbollah, porque estavam aqui para fazer em São Paulo isso, tá? Estavam para fazer uma guerra ali, estourar uma bomba e tal, prenderam. Vocês já ouviram essas notícias? Há dias atrás. Não dá para saber, se infiltram no meio, e aqui acontece o fogo inimigo. Se infiltraram, fecharam então ao portão lá, a passagem do Jordão, e olha só o que continua dizendo, ó. Os gileaditas, versículo 5 de novo. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim, sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: olha só, você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga, Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, se não tivesse o sotaque igual dos gileaditas, certo? Entenderam aqui? Sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no
e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Gente, olha só. É brincadeira, guerra é guerra. Então você fala a palavra, fala aí. Ah, você é dos nossos? Você é dos nossos, quer ir lá para quê? Você só vai para lá se você falar Shibolete. Aí o efraimita ia falar Shibolete, falar Sibolete, pronto, morreu. Foi isso que aconteceu. Fogo inimigo. Fogo inimigo. Meus irmãos, na guerra existe de tudo. Aquele homem guerreiro, aquele homem que foi apossado pelo Espírito Santo, aquele homem que fez um voto que não deveria ter feito, agora ele vai firme e vai lutar contra os próprios irmãos. Por quê? Por conta de ciúmes, bobo. Mas ele foi firme. Olha quantos morreram aqui. Quantos morreram aqui? Mas vocês vão ver no final da aula, e é importante que vocês assistam o final da aula, que vai ser o fechamento todo. Vocês que participaram aqui das aulas do juiz, vocês viram, gente como a gente, pecadores como nós, fazendo coisas certas, mas de vez em quando escorregava aqui, se acertava com Deus e voltava, enfim. Nós não somos diferentes. Nós precisamos nos firmar com o Senhor. Por isso eu quero já quase entrar na conclusão. Alguém quer fazer alguma observação do que foi lido aqui? Está claro para vocês aí o que aconteceu? Nesse fogo inimigo? Fogo amigo, quer dizer? Vou concluir então. Entre erros e acertos, Jefté proporcionou muitos anos de paz, segurança ao seu povo depois da derrota de Amon e do castigo aos efraimitas. Gente, entre erros e acertos, Jefté proporcionou muitos anos de paz. Um homem que, apesar de ser considerado improvável, quem olhava para ele falava assim, esse aí não vai dar conta. Fez o que fez. Mas isso porque o Espírito Santo do Senhor apossou dele e esteve com ele a todo tempo. Mesmo naquela hora do pecado dele, do erro dele em relação à sua filha. E você? E eu? O que fazemos com esse poder do Espírito Santo que habita em nossos corações? O que você tem feito? Qual a guerra que você tem travado? Ou você está vivendo uma vida morna, sossegada, tranquila? E para isso, eu trago o que está escrito lá em Atos 1, versículos de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos, lembra lá? Jesus ressurreto, tá? Jesus apareceu aos discípulos, e esses estavam reunidos e lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Não tinha caído a ficha ainda deles. É neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante como, da maneira que está escrito aqui. Não esqueço, e já repeti aqui algumas vezes, e volto a falar. Quando o pastor Carlos leu isso para mim, que estava me discipulando, ele me ensinou dessa maneira, e é dessa maneira que eu repasso. Não lhes compete saber as datas, nem a hora, nem o momento que vai acontecer a volta de Cristo. Mas o que te compete saber é o seguinte:
Se tem uma coisa que te compete saber é o seguinte, olha, você recebeu o Espírito Santo e você tem que fazer isso aqui, ó. Essa é a sua guerra. Quando o Espírito Santo descer sobre você, sobre mim, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa luta. Essa é a sua luta, essa é a minha luta. Se nós queremos fazer uma guerra de fato, a guerra santa, essa é a nossa guerra. E é poderosa, essa guerra é dura, difícil, porque os poderes e potestades do ar agem de maneira assombrosa. Estou tentando trazer uma pessoa aqui na igreja. Pense, estou tentando trazer uma pessoa para visitar, porque eu já tenho falado com ele, conversado com ele, mas que luta espiritual, que luta espiritual. Que luta espiritual. Eu chego a falar para ele, assim, o que está acontecendo? Por que você não cede, não vem conhecer? Não adentra, chegou até o portão só. Não adentra. Por quê? Não sei. Mas uma hora eu vou, uma hora eu entro. Não são uma, são duas. Uma mora aqui em cima, mais para cima, outra mora 2 ruas depois daqui. Chega até o portão. São lutas espirituais, meus irmãos. E o Espírito que habita em você e em mim é para vencer essas lutas, para que as pessoas venham a conhecer a Jesus. Amém? Amém. Eu queria que alguém de vocês viesse orar, agradecendo a Deus e pedindo para que Ele nos dê força para cumprir a nossa missão. E que você saia daqui realmente desafiado a fazer a obra do Senhor. Quem gostaria, por favor? Quem gostaria de orar? Sim, meu irmão, obrigado. Vem à frente, vem aqui. Obrigado. Vem aqui para você aparecer na aula de hoje, para ficar gravado que é você. Tá bom. Tá bom? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos ensina, que nos desafia. Obrigado que estão registrados todas essas lambanças do passado. Sim. Mas obrigado que está registrado também a fé do Jefté, que ele teve no Senhor. Pedimos que o Senhor esteja confirmando, crescendo a nossa fé, Pai, que possamos ter a fé do Jefté, mas baseado na verdade, Pai, e não em crenças pagãs. Pai, pedimos por forças, precisamos de forças para fazer a Tua obra, para sermos testemunhos Teus, e só pela graça que o Senhor nos dá força, coragem, sabedoria, discernimento, tudo que precisamos para fazer a Tua obra, Pai, para amar o nosso próximo e sermos testemunhos Teus. Obrigado pelo exemplo perfeito que estamos em Cristo, que o Senhor esteja criando isso em nós, que possamos cada vez mais sermos mais amodelados à imagem de Cristo. Obrigado pela essa igreja, pela liderança, pelos professores aqui, lá embaixo. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, meus irmãos. Bom domingo. Deus os abençoe. Mesmo. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo.